Bom, ao longo desse mês tem sido muito bom. Os pastores têm compartilhado palavras, experiências, né? Aí se você for dar uma olhada assim, fazer um mix de tudo isso, você vê que está nas nossas mãos, né? Eu iniciei aqui com a Deise numa quinta-feira, falando sobre a importância de nós colaborarmos, né? Deus, ele trabalha na nossa casa à medida que nós colaboramos com ele, não é? Então não é algo que caia dentro da minha casa. Falando sobre casa de paz, eu nem terminei a mensagem que a gente iniciou, mas eu fiz um comentário aqui, não sei se você lembra, quem está assistindo aí, a gente pela internet, sobre esse conteúdo. Somos nós que damos a atmosfera da nossa casa, gente. A temperatura da nossa casa, somos nós, responsáveis por cuidar desse ambiente. Ok? Então Deus, ele trabalha quando eu tenho consciência de que, por exemplo, não deu tempo de eu falar sobre isso, mas a nossa boca faz toda a diferença. Boca não é só para comer. E a Bíblia fala sobre aquele que tem poder de controle, justamente, né, tem esse domínio próprio sobre a sua língua, domina toda a sua vida. Para pensar nisso. No livro de Provérbios diz que os nossos lábios, a nossa boca, tem o poder da morte ou da vida. Então é algo que nós precisamos treinar e crescer também. Nós vamos crescendo em Deus e nós vamos vendo que a qualidade das nossas palavras ou aquilo que a gente quer dizer. Você sabia que você não pode dizer tudo o que pensa? Não, pastor, mas eu não estou sendo verdadeiro. Ah, rapaz, então tá legal, você abre a tua boca para falar carnalidade, vai quebrar. Porque não é por aí, gente. Eu posso pensar algo que está ligado à minha carne e aquilo não ser verdadeiro. Não seriam as palavras verdadeiras. Eu estou dando uma julgada com base na carne. Então essa carne que nós temos é a luta nossa. Então nós temos que aprender a lidar com isso, gente, de uma maneira própria. Isso é um crescimento. Deus não espera que eu tenha uma qualidade de palavras de um dia para a noite. Mas nós temos que avançar, que alguém diga aleluia. Se eu olho para a minha vida, a Deise olha, e eu não sou uma pessoa melhor para ela, ou melhor para outras pessoas, passando o tempo, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Então é isso aí, eu não dei tempo de falar sobre isso, que hoje eu vou emendar um outro aspecto aí, mas vamos embora nessa manhã. Você está com um caderninho aí nessa manhã? Prestando atenção aí, algo eu tenho certeza que é uma manhã, quero declarar libertadora. Amém, amém. Quando nós ouvimos, Senhor, eu tomo posse dessa palavra aí, porque o Espírito Santo vai falar contigo e comigo também. Amém. Vem falando a respeito desse assunto aí. Casa de paz. E ela vai mandar ver que ela vai falar umas coisinhas. Não é isso não. Eu vou começar só para descontrair. A gente está falando de família, né? E aí eu li um relato muito engraçado e queria compartilhar. Diz que uma família brasileira foi visitar Israel. E esse senhor, né, resolveu levar toda a família. Levou os filhos, levou a sogra, levou os cunhados, toda a família da mãe dele, da sogra dele. Também? A sogra também. E eles foram visitar Israel e ele bancou tudo. É um crente. Ele bancou tudo. E chegaram lá, eles ficaram impactados de ver tudo, né? Onde Jesus fez os milagres, onde Jesus foi enterrado, todo aquele relato. Só que quando estava terminando a viagem, a sogra faleceu. E aí ficou aquele impasse, o que vai acontecer, né? E aí o rapaz lá, que poderia ver a questão toda de enterrar, ele falou, olha, o senhor tem duas opções. O senhor pode gastar $1.000 e enterrar aqui mesmo em Israel, ou esse translado todo vai custar ao senhor 10 vezes mais, $10.000. Aí a família toda, a própria mãe da moça falou, então amor, vamos enterrar a mamãe aqui. E aí todo mundo concordou e ele dizia que não, mas como assim? A gente nem tem esse dinheiro para levar esse trabalheira toda, $10.000. Vamos enterrar aqui, já que a família está toda aqui. Aí ele não abria a mão. Aí a esposa foi perguntar a ele, qual é o motivo disso que eu não estou entendendo? Ele falou, olha, é o seguinte, há mais de 2.000 anos atrás, um homem foi enterrado aqui, 3 dias depois ele ressuscitou. E eu não quero correr esse risco. Mas que sabedoria desse homem, rapaz. Eu não posso correr esse risco, eu vou levar para o Brasil. Bom, gente, isso aqui é uma brincadeira para as sogras, que eu sou sogra. E eu tive uma sogra maravilhosa, minhas noras me chamam de mama, e o meu genro não está aqui, mas eu acho que ele me enterraria lá.
É verdade. Dizem, eu não sei, mas alguém me falou que sogra nunca deixa de ser sogra. É isso mesmo? Meu é isso Deus. mesmo. Então vamos lá. Gente, de maneira simples eu quero compartilhar algo que para mim mexeu comigo já há um tempo. Eu compartilhei essa mensagem lá em Rio das Ostras, no congresso de família deles. E isso aqui sempre mexe comigo por causa da atitude de Jesus. Gente, nós temos que ler os evangelhos e ver o comportamento de Jesus. Em determinadas situações, quando ele abre a sua boca, ele se comporta, faz toda a diferença. Aquilo é uma aula de ensinar para mim e para você como nós devemos enxergar as pessoas que estão sempre ao nosso redor. A tua família está sempre contigo, o maridão, esposa, filhos, né, os agregados e tal. E eu quero te falar sempre, a igreja também é a mesma coisa. Nós convivemos com pessoas o tempo todo. Mas eu quero ler essa passagem aqui, ó, em João capítulo 19, no verso 26 e 27. Porque Jesus dá essa declaração aí, ó. Vendo Jesus a sua mãe, eu grifei aquilo ali um pouquinho, vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, ele disse assim, ó, o discípulo amado é João, né? Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo amado, eis aí a sua mãe, e dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Você estava na cruz, né? Eu vou explicar. Então esse é um detalhe legal que a Deise acabou de dizer aqui, que é o seguinte, gente, isso aqui não é qualquer momento. Jesus não estava à vontade, né, sentado depois de um churrasco, falando alguma coisa assim. Não, ele está no momento mais difícil da sua vida, porque ele tinha sido extremamente espancado, ele estava sentindo dor de tudo quanto é lado, não sei nem se estava enxergando direito, tamanha a surra que ele tinha tomado, e lá na cruz, um pouquinho antes de ir embora, ele ainda estava olhando para outras pessoas. Meu Deus do céu. Jesus tinha todo o direito, entre aspas, de olhar para si mesmo, o seu sofrimento e não ver mais nada. Mas no momento de sofrimento máximo da sua vida, ele ainda estava olhando para aqueles que estavam ao seu redor. Gente, isso me chocou. Não é? Ele olha para o discípulo, ele sabia que ele ia partir, falou, não posso, tem que resolver isso agora. Ó, mãe, agora é o seguinte, está aí o teu filho, olha aí, João, agora é a tua mãe, cara, cuida dela. Demais isso, né? É incrível porque antes dele falar está consumado, né? Antes dele dizer que tudo estava consumado, ele falou isso. Ou seja, isso fazia parte, gente, de um aprendizado para todos nós. Para todos nós. E eu quero te falar isso aqui nessa manhã, um relacionamento saudável, equilibrado, sempre é marcado pela sensibilidade de estar reconhecendo a necessidade do outro, gente. Mas nós estamos vivendo os dias de hoje, isso vai apertar, onde as nossas necessidades pessoais são tão grandes que a gente não olha mais nada. Mas não vai funcionar, imagina. Eu olhando para mim, a Deise olhando para ela, para onde é que nós vamos? Para lugar nenhum. Mas o mundo está assim. Quando Jesus disse que no fim dos tempos o amor se esfriaria de quase todos, a manifestação dele sendo doadora, nesse princípio, está falando para a igreja. O amor se esfriaria de quase todos. Uau! É o que está escrito. Eu creio no que está escrito. Alguém crê também? É isso aí. Isso é para a gente. Mas no momento dessa de agonia tal, de tamanho sofrimento, Jesus ainda está olhando e colocando as coisas muito bem colocadas. É demais. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, na mensagem, está escrito assim, ó, o verdadeiro amor se importa mais com os outros do que consigo mesmo. Mas eu não consigo me ver nisso. Cara, não é conseguir se ver, isso é uma atitude de fé. O tempo e a necessidade de cada um de nós está exigindo, gente, nós andarmos, não é 1 milha não, 2. Você entende isso? E nós fazemos porque nós decidimos por consciência, isso chama-se fé. Se você vai me perguntar se Jesus estava se sentindo confortável para poder conversar com a mãe, dizer uma coisa bonita para ela e tal, não. Estava doendo muito.
Então ele olhou a sua necessidade? Ele olhou o seu momento? Não. Ele sabia, por consciência, que precisava resolver algo. E essa declaração sai de um profundo amor que ele tem pelos homens, gente. Um pouquinho mais à frente ele diz assim: Senhor, perdoa essa galera, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus do céu. Aí o nosso coração fica desse tamanhozinho. Aí alguém pode dizer: mas é Jesus, eu sou eu. Ele veio como homem, gente, viveu como homem. E nós temos o Espírito Santo que nos capacita a viver da mesma maneira. Nós não fomos para a cruz, mas Deus em nós nos capacita a termos uma atitude de olhar o outro. Olha como está escrito aí, ó. Verdadeiro amor, diga verdadeiro amor. Ele se importa mais com os outros do que consigo mesmo. Eu gostei disso aqui, porque essa não é a classificação do amor do mundo. Então vejam, Romanos 5, verso 5, eu também coloquei aí, só para você entender, o amor de Deus tem sido derramado, gente, no nosso coração, pela ação do Espírito Santo. Nós estamos ligados com Ele. Então, se o Espírito Santo está em nós e tem derramado um comportamento, porque amar é um comportamento, Ele nos capacita a nos comportar dessa maneira. Teoricamente, eu quero te falar que todos os que são nascidos de novo têm capacidade de amar como Jesus amou. Simples. Ou então o sarrafo foi lá em cima. Claro, o sarrafo foi botado lá em cima porque o Espírito Santo está em nós, gente. Porque Deus não pediria isso do ser humano se ele não estivesse instalado dentro dele. É por isso que nós somos novas criaturas. O velho homem morreu. Eu tenho a natureza dele. Você pode estar certo que você tem capacidade de suportar muitas vezes situações que você, na humanidade, não suportaria. Saibam disso, todos vocês que ouvem nessa manhã. Eu também. Não tem como a gente dizer: eu não consigo, eu não posso. Não, eu estou na humanidade, segurando o meu comportamento na humanidade e me posicionando na minha humanidade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Alguém está pegando isso nessa manhã aí? Muito bom, porque pelo tempo que nós estamos vivendo, esse tipo de comportamento tem sido pedido, gente. Senão a gente não avança. Como é que eu avanço em família para ficar aí construindo uma família saudável, se isso aí não está já fazendo parte da minha consciência, gente? Você imagina, então um casal vem conversar e fica falando para mim, porque ela faz isso, aquilo, outro, tal. Eu falo: pô, tem uma criança aqui na minha frente. É o que está acontecendo. Está todo mundo abraçando uma carnalidade. Na carnalidade ninguém fica junto. Esse é o grande problema. Incrível. Mas estava eu lendo Gálatas capítulo 5. A partir do verso 16 e 17, Paulo diz que a nossa luta, ele estava falando que é a nossa carne, cara. O espírito milita, é luta, é combate. Milita contra a nossa carne, sabia? E aí você vai ler uma opção de coisas, ele declarando lá sobre as obras da carne, depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito, muito legal. Mas eu fiquei pensando: mas peraí, a sociedade bíblica divide a partir do verso 16 e a gente tende a ler o que em si não tem nada de errado, ouça isso. Mas vocês sabiam que o contexto é relacionamento? Vá comigo lá para você ficar pasmado, aleluia. Gálatas capítulo 5. Vamos lá, igreja. Eu quero declarar nessa manhã que nós vamos chegar lá. Olha aí, hein? Então veja o verso 16. Aí está lá assim, a sociedade bíblica, pelo menos na minha Bíblia, na Ara, está escrito assim: as obras da carne e o fruto do Espírito, certo? Então beleza, está lá: digo porém, andai no Espírito, jamais... Mas peraí, digo porém, de onde é que ele está dizendo isso? Agora vamos ver o verso 13. Porque vocês, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, porém não usem da liberdade para dar ocasião o quê? Mas sede antes o quê? Sejam antes servos. Meu Deus, já está falando de relacionamento, olha aí. Será que eu sou servo da minha esposa? Ou a esposa é servo do marido? Os filhos são servos. E os pais servem aos filhos também. Uns aos outros. Pelo amor. Pelo amor de quem? De Deus?
Não, pelo amor dele está instalado em nós. Olha agora, porque toda lei se cumpre num só preceito: amarás, meu Deus, ao teu próximo como a ti. Mas se vocês, porém, se mordem e devoram uns aos outros, vejam que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no relacionamento. E eu não tinha visto isso antes. Há um tempo atrás o Espírito Santo me mostrou, olha aí. Relacionamento. Gente, o amor de Deus é um amor assim mesmo, sacrificial. Se alguém não entende o amor de Deus, eu quero te falar, ele é sacrificial, porque a minha carne não vai gostar desse tipo de comportamento. Então quantos vão amar? Quantos vão odiar a sua carne? E vão ter que pagar um preço. Agora veja, quem não está pronto para doar, não está pronto para amar. Isso é consciência, gente. Eu e você, nós sabemos que devemos fazer algo, porque o Espírito Santo está em nós, ele ilumina, a palavra está em nós. Uma decisão tem que ser tomada. Eu quero te falar outra coisa: quem não é nascido de novo, não tem um coração próprio para amar como Jesus amou. Então eu não posso esperar que isso aconteça no mundo, quando eu não conhecia Deus, eu não tinha a natureza de Deus. Então não espere que as pessoas te tratem bem. Não espera. Porque não há essa capacidade, não há o amor de Deus instalado, não há uma nova natureza, através do Espírito Santo, que nos capacita a sermos diferentes. Eu não sou melhor, a diferença não é para ser melhor, a diferença é porque nós manifestamos o reino de Deus. Uau! É o reino do meu Pai, é como Deus se manifestou para mim, Ele me amou. Ele me amou tanto que Ele morreu por mim. Paulo fala sobre, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. É uma entrega, gente, viver esse amor, é uma entrega contínua. E eu quero te falar que o Espírito Santo te preenche. Você não é um doador e você fica, fui sugado, pastor Hélio. Não, você não foi sugado, nós não fomos sugados. Porque na medida que eu libero, Deus me preenche. Não está escrito que o Espírito Santo é rios de água viva dentro de mim? Os rios passam, mas sempre vem água. Sempre você vai ser preenchido. Você sabe, uma vez o pastor Anésio esteve aqui na igreja, ele disse uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele disse o seguinte: quando você está resolvido com Deus e preenchido no teu coração com o verdadeiro amor que você sabe que existe, você agora está pronto para se relacionar. E é verdade. Então eu faço essa pergunta nessa manhã, para a gente seguir aqui viagem. Por que uma boa parte da igreja, como está escrito aí, uma boa parte das famílias da igreja, tem muita dificuldade de olhar a sua relação pelo foco da verdade? Por dois motivos. Não sei se vai dar para a gente terminar tudo, mas eu vou andar aqui. Tem dois motivos nisso aí. A primeira delas é esse motivo aí, O que a pessoa tem dificuldade? De olhar a sua relação familiar pelo foco da verdade. Em primeiro, a pessoa tem uma imagem errada de si mesmo no seu convívio diário com outras pessoas. Não estou falando dela ter uma imagem dos outros, não. É a imagem errada que ela tem dela. Incrível, mas o inferno ele promove isso. Ele promove o bagaço, o desvalor. Ele promove, baixa estima. Eu não gosto de mim mesmo, pastor. Então, cara, o que está acontecendo, rapaz? Você é um ser humano lavado pelo sangue do Cordeiro, abraçado por Jesus, te deu 1000 beijos, e o Espírito Santo habita em você. Você tem muito valor. Tem alguma coisa errada que o inferno está fazendo, cara. E criando uma imagem que não é verdadeira. Mas ele sempre fez isso. Ele sempre fez isso. Deixa eu falar aqui uma coisa que pode mandar ver. Lembrando, tem que interromper, senão eu vou esquecendo.
Você está falando sobre isso, estou lembrando que em várias passagens, Jeremias fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, e Isaías também fala sobre isso, que antes da fundação do mundo, Deus nos formou, né? Ele já nos conhecia, Ele já sabia o nosso nome. Gente, não é antes de você ser colocado no ventre, não, é antes da formação do mundo. Então, assim, você tem que entender que quando você criou, essa frase que a gente ouve muito naturalmente falada aí, é que quando Deus criou, ele jogou a forma fora. É verdade, porque você é único. É singular. Você é singular, não tem ninguém igual a você. Então, você tem que ver esse valor. Se você está vivo, você é muito valor. E não tem ninguém igual a você. Isso aí. Você tem que ver isso como algo especial de Deus para a sua vida, né? Que você tem esse valor aos olhos dele. Nós estamos falando da família aos olhos dele. E essa imagem de si mesmo tem que estar muito, muito certa. Porque o inimigo ele vem sempre jogar muita lixo na nossa cabeça. Verdade. Né? Então, assim, nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós vamos falar depois sobre isso, mas nós somos uma edição limitada. É ilimitada. Muito bom. Ele criou você, Léo, criou você, Ana Cláudia, criou o Elinho, a mim, e não tem outro Elinho. É isso aí. Né? Graças a Deus. Graças a Deus não tem. Essa blusa hoje não é de linho, mas eu amo Elinho. Olha aí, pastor Teixeira. Pastor Teixeira, olha. Meu Deus, é tanto trabalho, meu Deus. Se você começar a olhar por esse ângulo, assim, que, caramba, não tem ninguém igual a mim, e isso tem muito a ver, a gente fala muito na aula da realidade da nova criatura, sobre a revelação do amor de Deus, sobre quem esse Pai é, para você ter uma identidade bem estabelecida. Bem firme. Bem firme. E saber que você tem valor. Por isso que as pessoas tiram sua vida, porque elas não sabem que Deus as ama e elas são únicas. É verdade. Né? São únicas. A digital não é igual a de ninguém, nós não somos iguais. Então, nós somos diferentes. Muito legal. Abre em Lucas capítulo 4, eu compartilhei isso lá em Dourados, na igreja. E quando eu vi isso, aqui me ajudou para entender algumas coisas, porque eu estava lendo sobre isso e o Espírito Santo, então, me mostrou algo que foi revelador. Mas é simples, gente, mas essa simplicidade de enxergar isso, ela te impulsiona. Lucas capítulo 4, Jesus chega para João Batista, não é verdade? Para ser batizado conforme a lei. Beleza, e o que acontece? E está escrito que aconteceu, verso 21 de Lucas 3. 3 ou 4? 3, depois eu vou no 4, perdão. Lucas 3, 21. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi o quê? Jesus. E estando ele a orar, o céu se abre, gente, e o Espírito Santo, o quê? Desce sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho, em ti me comprazo. Diga aleluia. Não, faltou um pedacinho. Amado. Pastor Hélio, eu não li esse pedaço. Pois é. Tu és o meu filho amado. Aí o Espírito Santo ministrou algumas coisas, porque veja, olha o que acontece imediatamente a essa cena, a esse momento que tudo isso acontece. Diz no capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo, ele saiu do Jordão e foi conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto, para passar pela prova, pelo teste. Incrível, né, gente? Porque Jesus vence a prova, vence o teste, a tentação no deserto, debaixo dessa plataforma, dessa base, cheio do Espírito Santo, na identidade de filho do Deus Altíssimo, e mais do que isso, amado. Um filho amado. E valorizado. Ele tinha essa revelação. Essa é a revelação que faz com que a gente siga adiante e vença as provas. Será que isso está bem dentro de mim, gente? Você tem o Espírito Santo. Nós temos que nos manter cheios do Espírito Santo e nessa revelação de filhos amados. Filhos, identidade. Eu não sou mais escravo das trevas. Isso muitas vezes me alegra. Eu medito coisas difíceis, mas vou meditar só nisso aqui. Jesus, eu era um perdido.
Eu tinha a natureza do diabo, mas agora eu tenho a tua natureza. Aleluia. Eu sou teu filho e muito amado. Aleluia. Aleluia. Porque está escrito. Eu não preciso sentir isso. Não caia nessa cilada de ter que sentir isso, gente. Essa mudança de identidade, de querer trazer o homem para uma posição, de repente, do seu estado diferente, já começou lá no início. Quando Satanás diz para Eva, olha, e para Adão, né, na verdade, falando para os dois, não, vocês podem ser como Deus. Não, mas peraí, eles foram criados para ser Adão e Eva. Já estava mudando. Preste bem atenção nessa passagem, vai dar uma lidinha. Então o inferno vai fazer de tudo para que você tenha uma identidade errada de você mesmo. É óbvio, gente, que cada um de nós tem que conviver com falhas, capacidades que uns têm mais, outros menos e tal, mas você tem que aprender a se amar e receber o amor de Deus, porque você é amado. Então, olha essa passagem de Mateus 22. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Nós sabemos. Jesus respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Em teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento, 38, 39. E o segundo é esse, ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, você não vai ouvir algo que você não ouviu, mas veja, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Esse é um fato, gente. Eu estou falando de por que temos dificuldade de relacionar. Esse é o primeiro motivo. Eu tenho uma imagem errada de mim mesmo. A gente está falando eu continuo, você não família, olha. A família pelas lentes de Deus, né? Sim. Como ele vê a família. Você não faz ideia, gente, de que palavras e coisas que aconteceram na sua vida. Eu sei, gente, nós estamos vivendo dias piores. Talvez você venha de uma casa onde foram faladas muitas coisas erradas a teu respeito. Que o inferno foi plantando isso. Cara, você tem que jogar isso fora, cara. Não adianta, você tem que tomar uma decisão de dizer isso não é verdadeiro. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele está construindo a minha vida. Obrigado porque o Espírito Santo está em mim. Isso acontece, gente, isso marca. Você é marcado por coisas que acontecem, pessoas falam coisas, isso marca, o inferno sabe como marcar. E trazer uma identidade, uma personalidade toda quebrada e furada. Foi essa a visão que o Espírito Santo me deu no início do ano. Eu compartilhei aqui com vocês. De ver pessoas acuadas num canto com situações decepcionais, não resolvidas. Não resolvidas dentro, gente. Nós temos que resolver. Porque se eu estou com um buraco dentro, como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou ter firmeza de personalidade, de amar o meu semelhante, se eu estou arrombado por dentro? Vamos quebrar nessa manhã, eu estou te falando, é uma manhã libertadora, vamos quebrar a ação das trevas. Se você me falar assim, isso foi há 10 anos, 20 anos, cara, o passado já era, rapaz, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso aí. Vamos embora se levantar em quem você é, porque Deus te valoriza. Isso aí. Porque Ele está falando, esse é o meu filho amado, ele não é um bagaço, esse é o meu bagaço aí. Essa voz você não vai ouvir de Deus. Ouça bem o que eu estou te falando, isso é fé. Ele morreu por você, você vale muito. Isso aí. E agora eu estou irado. Porque eu vejo o inferno operando isso, cara. E as pessoas se agarrando no polo negativo. Não, pastor, mas você não sabe da minha vida. Já vou deixar você falar. Tá. Eu vou parar na posição, porque aí já fica legal. Pode continuar. Pode ir, termina essa frase. Então... não sabe do número de pessoas paralisadas porque a minha mãe me disse, minha mãe me abandonou, meu pai, eu sei disso, gente. Eu quero com profunda compaixão no meu coração, e graças a Deus eu não vivi uma casa assim. Há muitas pessoas que viveram casas de pais, meus pais não eram na época, não conheciam a Deus, mas tinha muito respeito à família. Ok? Verdadeiramente amavam seus filhos. Ok, mas eu quero te falar que mesmo que você tenha vindo de um lugar, cara, onde você é a marca da rejeição, você não é, porque Jesus morreu por você. Isso aí, isso aí. Eu só quero te falar isso nessa manhã, você tem que assumir isso, rapaz, porque isso vai te curar, vai lavar o teu interior, zera essas coisas do passado. Exatamente.
Tem que zerar, gente. Exatamente. A nossa imagem é a imagem que Deus nos criou. É o que está escrito a nosso respeito. Você não fez a escola Atos, vem para cá. Você precisa entender as realidades da nova criatura. São muito maiores que a gente possa imaginar. É uma realidade criada no mundo do Espírito. Como Deus me vê. Ele não me vê como um bagaço. Ele sabe que eu estou num processo de aperfeiçoamento, mas eu sou filho amado. Isso aí. Você também, fala para o teu irmão, você também. Você também. Você também. Bora assumir nessa manhã, rapaz. Então, agora já deu um tempo que eu estou pensando nele primeiro, por isso que eu não estou falando, tá? Então, eu já estou botando em prática, né? Mas você falando sobre essa questão, gente, imagina o apóstolo Paulo, como é que ele poderia fazer a obra que ele tinha para fazer, se ele lembrasse tudo o que ele fez. Tudo que ele consentiu, né? Porque não foi só o que ele fez, mas ele consentia. Como é que ia ser a vida desse homem? Ele não ia poder escrever 1/3 do Novo Testamento, ele não ia poder ter as revelações de Deus. Mas ele tomou uma decisão, ele falou, uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam. Ontem nós tivemos aqui um encontro do Movidas, foi maravilhosa. A Renata, inclusive, orou sobre isso, sobre essas raízes de rejeição. Na verdade, é um espírito de rejeição, de abusos, de coisas que algumas pessoas viveram, mas você tem que tomar uma decisão e você tem que deixar isso para trás. Você tem um sangue de Jesus que foi derramado pela sua vida. Você tem que declarar com a sua boca que o inimigo não tem mais legalidade na sua vida. Pode ter tido até uma certa geração sua. O meu bisavô, o meu avô, mas eu falo, a partir de agora, todo esse espírito de rejeição, ou seja lá o que for que vem dessa herança geracional que vem, você tem que dar um comando e dizer, a partir de agora, a partir da minha vida, meus filhos, meus netos, tudo isso fica, esse lixo fica para trás. Isso não vai perpetuar pelas próximas gerações. Paulo fez isso, ele teve que tomar uma atitude, ele teve que deixar para trás e poder prosseguir, né? Como então, cada um de nós, gente. E a gente precisa, receber essa cura. Jesus, quando curou, quando foi falado sobre isso claramente aqui, ele não levou só as nossas dores físicas, ele levou nossas dores emocionais. Ele levou tudo. Então, não nos pertence. Isso aí é uma página que você tem que virar e prosseguir, senão você não vai caminhar. Ele curou o nosso espírito, gente. Você entende? Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Você não está vazio, você está preenchido. Obrigada, Senhor dele. Jesus. Uau! Alguém está pegando? Então veja, gente, como amar o próximo se eu não amo a mim mesmo. Então, é na proporção da nossa satisfação pessoal, consigo mesmo, que a gente vai estar pronto para ajudar. E aí, quando você não tem essa revelação, você, em vez de ajudar, você atrapalha os outros. Você atrapalha os outros. Porque você vive uma vida baseada naquilo que você acha de você mesmo, e aí você põe todo mundo no mesmo padrão, e aí você começa a cobrar dos outros aquilo que você acha de si mesmo. E aí a casa vira um caos, gente. Isso aí. Isso é uma imagem errada. Se eu corrijo a minha imagem, eu vou estar, então, agora com liberdade para poder enxergar de maneira própria. Sim, respeitar o próximo. Hoje o que a gente mais vê é isso. E dentro da igreja também é a mesma coisa. Nós estamos falando da igreja. Pessoas insatisfeitas, frustradas, deprimidas, sentindo pena de si mesmo. Vítimas. Isso é um perigo, cara. Qual o motivo e a razão? Porque fizeram isso, aquilo, outro e tal. Cara, olha só, olha para o céu, olha para a obra que Jesus fez na tua vida. Porque se eu olhar sentindo pena de mim mesmo, eu estou olhando para que o diabo quer que eu olhe. Isso. Porque eu não sou um bagaço. Graças a Deus. Isso aí. Ele me libertou. Ele me deu uma identidade muito firme, cara. Ele está comigo. Sim. Não significa que a gente faz tudo certinho. Alguém está entendendo, gente? Não é ter uma imagem que eu sou o certo e todo mundo errado. Não é isso. Mas é não cair nessa panela de pressão de desvalor, nessa panela de pressão do inferno, de quebrar a tua vida.
Porque é o que ele faz há milênios. Essa é a mesma notícia, é a mesma coisa que nós temos que estar falando. Você já acorda sendo depreciado por alguma coisa. É o ambiente de trabalho lá, é o ambiente e tal, beleza, mas e aí? Como é que eu resolvo isso, gente? Não vai ser nesse mundo. As palavras de apreciação, você tem que tomar posse por fé, porque elas já estão escritas. Aleluia. Obrigada. Pastor Hélio, mas se ninguém fala que me ama, se ninguém... Cara, não faça isso. Não faça isso. É muito importante, porque esse aqui é um outro lado, né? Uma vez que você tem uma imagem correta, você é preenchido por Deus, você percebe que na sua maneira de viver, você aprecia os outros, né? Já falei que eu te amo hoje. Então, e aí? Você é muito importante. Isso vai saindo de você porque você valoriza. Mas não espere que o mundo chegue, ou as pessoas cheguem e vão fazer isso para você. Você toma posse por fé, como eu também tomo posse por fé de quem eu sou. Pastor, você não tem vontade de desistir, abandonar? Tenho, mas não vou dar essa trela para o inferno. Vontade dá e passa. Vai ter que me aturar. Vai ter que me aturar, até o final. Depois eu vou embora. Eu gosto disso. Alguém está pegando aí? Você tem que decidir qual lado fica, porque senão não vai dar certo, gente. Nós temos uma responsabilidade de cuidar de uma casa, de formar pessoas. Se você tem filhos pequenos, formar uma boa personalidade neles, seguras, forte, legal, porque eles vão ver isso nos seus pais. Crianças são muito observadoras, são caixas registradoras. Eu já falei isso ano passado aqui. Elas registram tudo. Você não faz ideia de como a criança ela entende muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Muitas vezes as pessoas estão assumindo um papel de vítima das circunstâncias, até do ponto de vista natural, olhando só naturalmente, pode ser, mas no mundo do espírito não é assim. Eu não sou vítima. Jesus me resgatou na cruz do Calvário. Não sou mais vítima de nada. Eu sou um filho liberto, que ando com Ele. Por último, eu quero colocar isso, que não vai dar para a gente avançar muito. Então, como eu me vejo, faz diferença. Não, pessoas, é isso aí, na prática, isso é importante. As pessoas vivem com a imagem errada, sofrendo debaixo de um sentimento, como eu falei, de desvalio, de inferioridade. Essa é a frase que eu quero deixar, porque é importante, tá? Porque a gente vê isso acontecendo. A frase é essa aí, ó: pessoas presas em si mesmas, em tudo isso que eu acabei de falar, elas estão desqualificadas para um relacionamento estável, saudável e durável. E elas não sabem, mas estão. Porque esse motor vai bater. Ela não sabe que está debaixo disso. Alimentam uma imagem errada, se desvalorizam, sentem vítimas. Não, eu preciso que alguém me faça feliz, pastor Hélio. Cara, essa é a declaração mais errada que existe. Eu vou casar para alguém me fazer feliz. Está errado, porque essa não é a base bíblica. E aí? Então, se eu tenho um buraco emocional de que pessoas têm que preencher isso, você não será preenchido por pessoas. Porque nessa jornada de caminhar, você se decepcionará com pessoas, e até elas que são íntimas. E aí? Principalmente, né? Fala aí para mim. Então, tudo aquilo que eu achava que ia preencher o meu coração, pessoas, porque elas vão agir, elas vão falar de acordo com o que eu acho e com o que eu penso. Aonde eu vou parar? Mas isso, sabe, no mundo do espírito, o inferno fica quietinho e ele fica lançando tudo isso, e as pessoas não sabem lidar com as coisas que acontecem aqui dentro. Embrulhadas, confusas, inseguras. Olha o número de pessoas inseguras, confusas na sua personalidade, achando que serão preenchidas por causa de outras pessoas que farão sempre aquilo que eu desejo que elas façam. Ai,
estou errado, estou pensando errado, estou com a imagem errada, ponho toda a minha confiança numa pessoa. Não, nossa confiança está em Deus, nossa confiança está em Jesus, porque pessoas são falhas. Vocês ouviram isso que eu falei nessa manhã? Porque isso aqui é a cura para a nossa vida. Por mais que eu possa ser acompanhado num psicólogo, e só está aumentando os consultórios, tem que tomar um remédio, e tudo isso aí não é cura. Não é cura. A cura está em você abraçar a tua identidade. Aleluia. O amor do Pai pela tua vida. Em você descobrir quem você é. O valor que você tem. Eu estou feliz nessa manhã, cara. Não é pelo lado natural, gente. Não, pastor, eu espero acordar com um sentimento melhor. Cara, joga fora, porque você... Nós estamos na guerra, né, Serginho? Nós estamos na guerra, cara. Você tem que entender, capacete, fuzil na mão, nós estamos na guerra. No meu gabinete tem um negócio ali que eu gosto muito, que eu já tinha entendido há muito tempo. É um soldado de joelho lá, segurando um fuzil. É óbvio que não é para fuzilar pessoas, não é isso. E dá vontade. Mas deixa isso para lá. Mas, hein? É só um detalhe. Até nisso, né? Deus já... Uxa. Gente, deixa eu fazer esse comentário. Está escrito que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tendo aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna. Se Jesus foi aperfeiçoado e sofreu, nós vamos ficar fora disso. Eu quero um relacionamento que só me agrade. Vamos embora pegar a imagem certa. Vamos embora pegar o que é a realidade. Eu não vou esperar acordar para um sentimento. E aí, estou sentindo? Cara, eu estou sentindo bem. Deve ter fumado alguma coisa. É. Né? Vai ver que bebeu demais, lá uma cachaça danada. Tá doidinho, né? Ah, é? Não tem jeito, meu irmão. Acorda, Jesus, tu estás comigo. Espírito Santo, te agradeço. Sim. Uhul! Mais um dia para viver contigo. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigada, Senhor Jesus. Agora, o detalhe é o seguinte: nós não tivemos tempo, porque nós falamos, são duas coisas, né, sobre a lente de Cristo, como nós deveríamos ver a família, mas nós não falamos a outra. A gente combina, outro domingo a gente continua. Outra, não, mas eu vou dizer para eles qual é. Não, é segredo. Você quer dizer? Então fala. Sabe por quê? Porque são duas balanças, não tem como andar se não tivesse. Nós estamos falando desse lado, né, que bota o nosso eu lá para baixo, mas também tem um outro lado que bota o nosso eu lá para cima. Então é um egocentrismo não trabalhado, mas não vai dar tempo. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião aqui das Movidas e a Rosângela, ela teve uma palavra maravilhosa, infelizmente não foi gravado. Quem é que está sentado no trono? E esse ego nosso, ele quer sentar nesse trono. Nós íamos falar muitas coisas, eu anotei muitas coisas para falar, mas não deu, né? Então fica para uma próxima. Inclusive eu trouxe até um livro que eu ia mostrar para vocês uma imagem, mas não vai dar tempo. A gente está falando da Casa de Paz, né? Esse livro da Joyce Meyer, Não Existe Mais, Uma Vida Sem Contenda. E ela mostra aqui, né, nessa parte que a gente vai falar do egocentrismo, ela mostra a visão que um casal teve numa briga muito séria. Você consegue jogar só aí, rapidinho, isso aí. Eu não posso deixar de ler isso para vocês. Eu ia falar na próxima parte, mas eu queria que você levasse isso para casa. Era um casal que tiveram uma briga, um casal cristão, uma briga muito violenta dentro de casa. E o Espírito Santo falou para o marido, para ele procurar a esposa e consertar e pedir perdão, mas ele não quis. Ele foi dormir na sala. E lá pelas madrugadas, o Espírito Santo deu essa visão a esse homem, desse monstrengo. Isso aí é o tal do espírito da contenda. Então, o que é isso aí, gente? É o capacete do orgulho,
a couraça da injustiça, a espada da amargura, o escudo do ódio, a marreta do julgamento, a capa do engano, a bota da raiva e palavras mentirosas. E Deus mostrou para ele que ele deixou entrar em casa. É claro que aquilo não foi uma possessão, né? Foi uma opressão. Ele deixou entrar em casa por causa de uma situação que ele poderia resolver, onde ele poderia apaziguar, e o caos se instalou. E ele é chamado esse espírito de contenda, gente. Contenda é um espírito. Em nossa casa não pode entrar esse demônio do inferno. Então eu e você podemos fechar essa porta. Mas aí fica para um próximo capítulo. Vamos embora, ficar de pé. Vamos orar por vocês. Todos nós, né? Deise, faz uma oração. Deixa eu olhar lá abaixo. Amém. Põe a mão no seu coração, Pai amado. Nós queremos te agradecer por uma manhã tão gloriosa, Pai. Pelo privilégio de poder estar na sua casa e te louvar e render graças ao teu nome. E sabermos, Senhor, que um alto preço foi pago por nós, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós queremos valorizar o trabalho e a obra de Jesus naquela cruz. Foi um preço muito alto para nós vivermos muito aquém daquilo que tu tens estabelecido para nós. Sim, Pai. Que possamos, Senhor, valorizar não só a nossa vida, porque tu nos vê, Senhor, com os olhos através de Jesus. Quando tu olhas para nós, tu vês a cada um de nós pelo sacrifício de Jesus, pela justiça de Jesus. Nós fomos feitos justiça por causa do que Ele fez por nós. Mas que possamos ter esse olhar também, essa lente, Pai, de uma família equilibrada, uma família que vive em paz, que é o que está no seu coração. Então que possamos olhar para os outros, Pai, e viver um tempo melhor. Não entrarmos na pilha do inferno como esse mundo está vivendo. Cada um olhando para si, cada um preocupado consigo mesmo, cada um com uma imagem errada de si mesmo e dos outros. E o caos sendo instalado dentro de casa. Pai, muito obrigada, porque tu nos deste o Espírito Santo, que Ele é o ajudador. Ele é o agente da paz. Ele é aquele agente que veio trazer essa graça maravilhosa, que não só é um favor imerecido, mas ela também ela é capacitadora para nós fazermos aquilo que nós não podemos fazer. Então, diante, Senhor, de conflitos e situações, Espírito Santo nos ensina o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. Dá-nos a tua sensibilidade, dá-nos discernimento espiritual para vivermos dias melhores na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos, e que possamos nunca perder a consciência da sua presença, porque nós somos a morada do teu Espírito. E se tu és o Espírito da paz, tu és o Deus da paz, Jesus Cristo é o príncipe da paz, nós temos tudo para vivermos uma casa de paz. Quando Jesus entrou naquele lugar, quando ele ressuscitou naquela casa onde os discípulos estavam, a primeira palavra que ele falou foi: paz seja convosco. Paz seja convosco. Então, Pai, onde nós entrarmos, nós estamos entrando como se fosse a pessoa de Jesus, porque nós estamos aqui representando Jesus. Então, onde nós entrarmos, a paz entra junto. Em qualquer lugar, em qualquer situação, Pai. Às vezes, desafios tão grandes que não sabemos nem como fazer. Nós podemos orar em línguas, nós podemos orar a oração que traz a resposta, e nós podemos ter a certeza que nós não estamos sozinhos nessa batalha, nessa crise familiar ou algo que precisa ser consertado. E tudo nós te damos honra, te damos glória e louvor. E te agradecemos, Pai. Muito obrigada pelo alto preço e por sermos filhos amados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.